Esse podcast é patrocinado pela DGA. DGA é uma empresa de contabilidade que tem foco nacional e internacional. Ela atua no Brasil e em mais de 10 países, inclusive com escritório nos Estados Unidos. A DGA faz BPO contábil, fiscal, folha de pagamento, BPO financeiro, faz planejamento tributário, planejamento sucessório e atua com multinacionais. É a empresa que você precisa para cuidar do teu negócio. Seja muito bem-vindo, mais um podcast de Os Executivos. E aqui a gente fala de assuntos que fazem parte da tua vida como executivo ou da tua vida que quer se tornar um executivo. E nada mais importante do que falar para um executivo sobre a saúde dele. Porque a saúde é a base de tudo. Tudo que a gente faz depende da nossa saúde. Você quer performar bem na sua empresa? Você tem que ter saúde. Você quer performar bem na tua vida, conjugal inclusive? Precisa ter saúde. Então hoje a gente tem um convidado muito especial porque ele vai falar exatamente disso, da importância da nossa saúde em função dos nossos negócios, em função de tudo aquilo que envolve a nossa vida, mas que começa diretamente na tua alimentação. Mas a gente não vai falar da alimentação em si, a gente vai falar do que acontece quando a alimentação entra dentro do teu organismo. Eu tô aqui com esse querido convidado, Dr. Gustavo Paturi. Dr. Gustavo, ele é gastro e hoje a gente vai explorar um pouquinho, o que é o segundo cérebro? É isso, Gustavo? Considerado o intestino aí o segundo cérebro. O segundo cérebro. A gente vai explorar um pouquinho sobre isso hoje para que você tenha informação importante, direto de fonte confiável, para que você melhore a tua saúde, porque a saúde é o que dá performance nos negócios. Então os executivos trazem para você hoje Dr. Gustavo. Dr. Gustavo, obrigado por ter aceitado esse convite de estar aqui com a gente, ter largado o consultório, né? E estar aqui para explicar para os telespectadores, para os ouvintes, um pouquinho de como é que a gente funciona por dentro. Nada, Douglas. Obrigado pelo convite, obrigado por poder participar e parabéns pelo programa. Obrigado. A gente acompanha. E é importante vir aqui para a gente falar um pouquinho aí sobre como que nossa saúde digestiva, seja parte de estômago, intestino, como isso pode influenciar não só na nossa vida social, mas também nos nossos negócios, na nossa empresa, e como que a gente pode melhorar cada vez mais aí a nossa performance, seja performance no trabalho, seja performance social, seja performance em casa, pessoal, cuidando muito bem aí da nossa saúde digestiva. Legal. Quanto você pesa? Eu peso, aí eu preciso ver se eu tô fora de ciclo de maratona ou dentro de ciclo de maratona, mas eu vario ali mais ou menos entre 62 e 66 quilos. E é verdade que você é ex-obeso? Na verdade, eu era bem gordinho, eu sempre briguei um pouquinho com a balança, eu fazia exercício muito irregular e não dava praticamente nenhuma atenção, principalmente à alimentação. Tá. E casei com 75 quilos e aí depois eu cheguei até 88 quilos aí, com 31, 32 anos. E qual a tua altura, Gustavo? Desculpa. Eu tenho 1,71. 1,71 com 88? 88 quilos. É isso aí. O que mudou? Qual foi a virada de chave? A virada de chave, eu tinha tido uma filha. E você começa a notar que você vai ficando um pouquinho mais cansado ali para brincar, essas coisas. E eu sempre tentava fazer essas dietas, as dietas da moda, dieta da proteína, dieta cetogênica, jejum intermitente. Eu sempre tentava e eu sempre tinha o efeito sanfona clássico que a gente fala. Perdia peso, depois voltava. Isso tem uma explicação, tá? Hoje a gente saiu um artigo na Nature até explicando sobre isso há 2, 3 meses atrás, falando sobre memória epigenética. As nossas células de gordura, elas têm uma memória genética delas do seu peso anterior. Então ela sempre está tentando voltar para aquele maior peso que você teve lá. Por isso que às vezes é tão difícil perder peso. Sempre pro maior? Pro maior que você teve. Que sacanagem. Que sacanagem isso. Por isso que a gente nota, isso na verdade veio, a gente já tinha essa experiência, mas isso veio para confirmar isso, para mostrar que geralmente os pacientes eles têm uma perda de peso grande nos primeiros 3, 4 meses,
E aí eles notam que depois, mesmo com a mesma dieta, com a mesma quantidade de exercício, eles entram num platô e eles têm essa dificuldade de manter ou até às vezes perder mais peso. É como se fosse o organismo falando que tem alguma coisa de errado. A gente não foi feito para perder peso, a gente foi feito sempre para as catástrofes, para poder manter massa gorda, para se proteger do inverno, para poder caçar. Então, você sempre está querendo mais caloria. Então, quando o organismo vê que você tem essa perda de peso exacerbada, ele fala, opa, tem alguma coisa errada, vamos diminuir metabolismo basal e vamos manter mais energia. Não tem nenhum remedinho que dê um Alzheimer nessas células, assim? Não muda, a memória não muda. Não, ainda não tem. Na verdade, esse estudo veio para mostrar isso, que a partir do momento que você chegou e conseguiu confirmar isso, vão começar a ter agora estudos para tentar justamente alterar essa memória epigenética da célula. Tá? Legal. E aí eu consegui, na verdade, sair desse efeito sanfone, dessa perda e ganho, porque eu fiz, não, vamos fazer a coisa direitinha, eu já fazia essa parte de cirurgia bariátrica, e eu já passava para os meus pacientes que para qualquer tratamento de obesidade, você precisa fazer um acompanhamento multidisciplinar. Você precisa de nutricionista, você precisa de endocrinologista, você precisa de psicóloga. Então não adianta você atuar em uma só frente. E eu via que eu fazia só dieta, ou eu dava mais atenção ao exercício com menos dieta. E aí eu comecei a fazer um tratamento multidisciplinar. Comecei a fazer muito mais exercício, entrei para corrida. Achei um esporte que, na verdade, me trazia satisfação não só do ponto de vista físico, mas mental. Era o momento que eu tinha para mim, era o momento que eu resolvia os meus problemas de trabalho, casa, como se fosse uma parte de terapia. E aí eu comecei a realmente, e principalmente a dieta. Mas o hábito não faz um shift nessa memória? Não? Porque assim, faz tempo já que você faz isso. Quer dizer, você está dizendo para mim que as tuas células de gordura aí estão querendo voltar para os 88 o tempo todo. Então, é assim que funciona. Tanto que, na verdade, a partir do momento que... Por isso que eu falo, a gente estava conversando antes, meus pacientes me vêm e falam, nossa, doutor deve ser ótimo, come o que quiser, come doce, o que for, porque é magrinho. E eu, basicamente, fico de dieta aí por vários períodos. Geralmente eu fico de dieta por cerca de 10, 11 meses por ano, porque ou estou treinando para maratona e aí eu preciso realmente de uma dieta específica, e eu só saio da dieta por cerca de 1, 2 meses aí no máximo, depois das maratonas em si. Então, durante o preparo para a maratona, eu preciso comer bem, dormir bem, diminuir bebida alcoólica, e geralmente são esses excessos na nossa vida que vão piorando a nossa dieta e aumentando o peso. O vinho na quarta-feira à noite, o vinho não vem sozinho. O vinho sempre vem com algum petisco, alguma coisa a mais. A cerveja no sábado à tarde também vem. E geralmente o álcool ele vem associado a uma dieta mais gorda, com mais caloria. Então, você sai da dieta muito fácil. Aquele docinho que você come, vou deixar para o fim de semana, mas aí você come na sexta, você come no sábado depois do almoço, e aí você precisa... A rotina da maratona é boa, do ciclo da maratona é bom, porque ele te põe nesse... Sempre pensando no futuro. Você cria um hábito de... Daqui a 4 meses. Daqui a 4 meses eu tenho maratona, mas eu preciso ficar no peso, então eu não posso beber na sexta e beber no sábado. Então você começa a fazer essas E aí escolhas. quando você come um docinho, as memórias ficam todas reativadas. É uma festa nas células gordurosas. Tanto que a gente vê que quando você sai do hábito, é mais fácil, muito mais fácil de você ganhar peso. Então, por exemplo, quando eu estou entre ciclos de maratona... eu ganho peso, você ganha peso fácil. Muito mais fácil do que o normal. Doutor, lipoaspiração. O cara vai lá e aspira a célula gordurosa. Tá bom. Você tirou essa célula, o corpo repõe, a memória volta. Como é que funciona isso? Funciona, na verdade, ou não funciona? A lipoaspiração, ela pega só gordura de tecido subcutâneo. Tá. E essa gordura, ela é muito fácil de se perder, tá? E é uma gordura que, na teoria, ela não é tão grande assim comparado à nossa gordura, que é a pior, que é a mais importante, que é a gordura visceral, que é aquela gordura que está entre os órgãos, aquela gordura que está dentro da cavidade abdominal, que é a principal gordura que vai aumentar o seu risco de infarto, AVC, diabetes, que é essa gordura visceral. A lipoaspiração,
Doutor, eu fiz uma lipo e tirei 5 quilos de gordura, que é bastante coisa. Você tirou gordura de subcutâneo, que pra gente não importa basicamente muita coisa assim. Mas ela volta, visceral. essa gordura? Se você tirou ela do subcutâneo, ela pode voltar. Eu ouvi uma história, um determinado momento, que a gente tinha uma quantidade X de células de gordura e que elas se mantinham sempre, que elas murcham e voltam. E elas podem hipertrofiar. Tá. É isso. Também. Mas quando você retira, ela volta a se reproduzir. É volta isso. a se reproduzir e ela fica hipertrofiada e grande. E quanto tempo essa célula é substituída no organismo? A célula de gordura? De gordura. A célula de gordura ela não é substituída, ela fica lá. Fica lá. E aí, de acordo com que você vai comendo e ganhando mais gordura, ela pode ir hipertrofiando, tá? E aumentando o número de células. Ela vai aumentando o tamanho também. Exatamente. Vamos falar um pouquinho da bariátrica, que eu acho que é a tua parte, a tua especialização, né? Desculpe, a tua especialidade. Como é que funciona de verdade a cirurgia bariátrica e por que as pessoas que fazem, muita gente eu sei que faz e se alinha, né, muda os hábitos e tudo mais, mas tem muita gente que acaba voltando com obesidade e tal. Você estava me explicando uma questão da microbiota também, de quem faz a bariátrica. Explica um pouquinho pra gente como é que isso funciona. Primeiro falando da bariátrica em si, a cirurgia a gente chama de bariátrica e metabólica, porque ela altera toda a parte metabólica do seu organismo, tornando sua célula mais ávida para a insulina, você capta mais insulina facilmente pela célula, então regula a parte de açúcar no sangue, diminui risco de hipertensão, diminui risco de diabetes, diminui risco de infarto. Por isso que ela é bariátrica e metabólica. Com o advento da cirurgia bariátrica, antes a gente achava que a perda de peso se dava pela diminuição do tamanho do estômago e por causa do desvio do trânsito intestinal. Então, na cirurgia bariátrica clássica, você diminui o tamanho do estômago, que a gente chama de bypass gástrico, em cerca de 95% desse tamanho do estômago, e você faz um desvio do trânsito intestinal, onde a comida não passa pela primeira porção do intestino, que é o duodeno. Antes a gente achava que você perdia peso por causa da restrição calórica, por causa do tamanho do estômago, e por causa da desabsorção que você tinha. Como a comida deixava de passar nesse primeiro metro do intestino, você não absorvia tantos nutrientes e você perdia peso. Com o tempo a gente foi vendo o quê? Que na verdade era uma coisa hormonal, que a comida chegando crua na parte do intestino médio e na parte final do intestino, que a gente chama de íleo, isso ativava diversas células do intestino que faziam com que você produzisse uma grande quantidade de hormônios, GLP-1, PYY, entropeptídeo, que vão lá no seu hipotálamo, no centro da fome, te dando saciedade precoce, diminuindo sua fome, melhorando a captação de insulina e fazendo toda essa alteração metabólica, fazendo com que você perdesse peso. E com isso, a gente foi descobrindo sobre os hormônios intestinais, que a gente chama de incretinas. Então, antes o que a gente achava que era uma coisa mecânica ou funcional, por causa do aparelho digestivo em si, a gente foi descobrir que, na verdade, é uma coisa hormonal. E aí, quando você tem esse fator hormonal, você altera também, por causa do desvio do trânsito intestinal, a microbiota intestinal. Então, já saíram diversos estudos mostrando que a microbiota intestinal desse paciente que era obeso, ela se modifica completamente com cerca de 1 ano a 1 ano e meio depois da cirurgia. Então, essa microbiota dele, a microbiota do obeso, ela consegue extrair mais caloria da comida. Com isso, o paciente ganha mais peso. Deixa a célula mais boba para captar insulina. Com isso, risco de diabetes, resistência insulínica. Quando faz resistência insulínica, ele produz mais insulina, ganha mais peso. E isso já está provado que, na verdade, a cirurgia bariátrica faz essa alteração, essa modulação da microbiota intestinal, para justamente você ter uma microbiota que, na verdade, seria uma microbiota do paciente mais magro, onde ele extrai menos caloria, onde a resistência metabólica também melhora, a resistência da insulina também melhora. Isso a gente tem visto principalmente com as medicações. Tá? O que se tem estudado cada vez mais é tentar fazer com que você altere essa microbiota intestinal das pessoas, mesmo às vezes sem cirurgia.
Então, por exemplo, um estudo que ainda está em curso, o nome é para chamar a atenção, que na verdade é transplante de fezes, que na verdade é pegar a microbiota de pacientes magros e transportar essa microbiota intestinal através de cápsula para pacientes obesos, para tentar modular essa microbiota intestinal sem você fazer cirurgia. Tá entendendo? Para quem que é indicado a cirurgia bariátrica? Hoje a indicação pela IFSO, que é a Sociedade Internacional de Bariátrica e Metabólica, são aqueles pacientes que têm um índice de massa, que é o índice de massa corpórea, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, acima de 30 com comorbidade, com diabetes, pressão alta, hipertensão, ou aqueles pacientes que têm índice de massa acima de 35, que já está no quadro de obesidade grau 2, mas isso mudou até agora há pouco. Antes era 35 com alguma comorbidade ou 40. E aí se abaixou agora para 30 com comorbidade, com hipertensão, diabetes, apneia do sono, ou qualquer paciente com índice de massa acima de 35. Porque a gente vê que apesar das medicações, apesar da cirurgia bariátrica, a obesidade no Brasil e no mundo só faz crescer. Está subindo, cada vez pior. Mais. Hoje no Brasil somos 65% de sobrepeso. Ou seja, tem 65% da população com índice de massa acima de 25. Você estava me explicando que esse índice de massa ele é um pouco relativo, né? Por uma questão de densidade corpórea e tudo mais. Porque ele mede apenas superfície corpórea. Populacionalmente é o exame mais fácil para você e mais utilizado para você conseguir dividir uma população entre peso normal, sobrepeso, obesidade. Porque você só precisa de 2 fatores, que é peso e altura. Atualmente, na verdade, essa classificação praticamente a gente não está usando mais, principalmente quando a gente vai para a parte de cirurgia bariátrica e cirurgia metabólica ou para tratamento de obesidade, porque a gente leva em conta, na verdade, o paciente como um todo. Peso, altura, massa de gordura corporal, massa magra, comorbidades, diabetes, hipertensão. Então, a gente vai vendo que, na verdade, às vezes o principal não é o peso somente, mas principalmente o que a quantidade de gordura corporal a composição vai causar nesse paciente. Então, você às vezes vai ter um paciente que vai ter um índice de massa de 30, 31, que você vai falar é uma obesidade grau 1, só que metabolicamente ele está muito pior do que um paciente, às vezes, com obesidade grau 2, com IMC de 35, 36, que é um paciente relativamente mais leve, mas que ele tem uma quantidade de gordura visceral muito maior. Muito maior. Tá entendendo? Densidade óssea entra nesse cálculo, não? Isso tem diferença de Entra a partir do momento que você consegue fazer toda a parte de composição, né? Quando você vai fazer o próprio DEXA, que eu falei, que é um exame que é o melhor exame, isso aqui é um exame que é uma densitometria, ele vai fazer a parte de densitometria óssea, a parte muscular de massa magra em si e a parte de gordura. Isso realmente tem uma grande diferencial? A densidade óssea tem uma relevância, não? Muito, muito pouco. Que a gente vê que, principalmente, por exemplo, se pegar um homem e mulher que teriam o mesmo IMC, você vai notar que, na verdade, a grande maioria das mulheres vai ter uma quantidade de gordura corporal muito maior do que os homens, por causa de massa óssea e porque o homem tem mais massa óssea e tem mais massa muscular. Então, a mulher, como teria menos massa óssea e menos massa muscular, a quantidade de gordura é maior. Assim, se eu pegar um homem com a mesma altura e o mesmo peso e uma mulher com a mesma altura e o mesmo peso, tende a mulher realmente... A proporção de gordura dela é maior. A proporção de gordura dela é maior. Gustavo, Mounjaro, Ozempic e Companhia Limitada. A galera está usando isso indiscriminadamente. Qual que é a tua visão sobre isso e quais são atualmente as consequências que já foram de fato detectadas? A gente ouve um monte de coisa, ficou cego, ficou isso, aconteceu aquilo. De fato isso acontece nos estudos? Vocês estão tendo resultado disso? As medicações vieram para ficar, tá? Principalmente a tirzepatida, o Mounjaro, os resultados são excelentes. Qualquer médico que for contra a medicação, ele provavelmente vai ficar para trás. E isso eu falo, lembre-se, eu sou cirurgião
bariátrico. Acabei de voltar do Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica, foi esse fim de semana, e a primeira pergunta da primeira mesa era justamente essa, se a cirurgia bariátrica iria acabar por causa das medicações. E a nossa discussão foi justamente que nós cirurgiões bariátricos, com o advento das medicações, a gente mudou um pouco a nossa forma de tratamento, a gente não trata mais o paciente para fazer cirurgia, que foi uma coisa boa, agora a gente trata obesidade em si, diabetes, tá? Como se fosse uma parte de endocrinologista junto também, e que o nosso foco agora é justamente tratar o paciente e a doença, seja com cirurgia, seja com todo o outro rol de coisas que a gente pode usar, balão intragástrico, medicação, com suas indicações. A gente pode também usar a medicação para preparar um paciente para fazer a cirurgia, ou seja, aqueles pacientes que têm obesidade extrema, a gente prepara esse paciente com medicação para ele ter uma perda de peso, para eu operar ele mais magro, porque aí facilita a cirurgia, facilita a recuperação, o risco de complicações dele vai ser bem menor, e o uso de medicações depois da cirurgia. A cirurgia bariátrica, o paciente tem uma perda de peso ali de cerca de 16, 18 até 24 meses pós-cirurgia. Ele tem uma perda de peso que varia de 35% até 45% de peso. Então, ele tem uma boa perda de peso. Mas depois desses 2 anos, a gente nota principalmente essa parte hormonal de hormônio intestinal, que vem as medicações, ela justamente atinge ali um platô, e aí esse paciente tem justamente essa manutenção desse peso, e aí ele precisa voltar ou continuar o tratamento com dieta, exercício, que ele sempre teria que ter. O que a gente vê agora começar a tentar, às vezes, utilizar a medicação, principalmente depois desse período de 1 ano e meio a 2 anos, para justamente, às vezes, aumentar a perda de peso ou diminuir reganho de peso que o paciente teve. Mas a medicação, principalmente o Mounjaro, que é o mais novo, todos eles são hormônios intestinais. Hoje a gente conhece aí mais ou menos de 13 a 14 hormônios intestinais. E para você ver o peso da força da fome, a gente tem 13 ou 14 hormônios que vão lá para o seu hipotálamo, para dentro do seu cérebro, falando que você está saciado e que você não precisa mais comer. E a gente tem um hormônio só que manda a mensagem e fala assim, ó, vai lá e come. Então, para você ver a força desse hormônio que é a grelina. A semaglutida, que era o Ozempic, ele era um hormônio intestinal só, que é o análogo do GLP-1, é parecido do GLP-1, que é o hormônio que a gente produz no intestino. A tirzepatida, que é o Mounjaro, já é a associação de 2 hormônios. É por isso que tem mais efeito. Por isso que você tem mais efeito. Enquanto o Ozempic, ele dava ali mais ou menos 7,5%, 10%, às vezes até 15% de perda de peso, a gente vê o Mounjaro com de 17,5% até 22,5% de perda de peso no período ali de 72 semanas com dose plena, né, que é 15 miligramas. 72 semanas, estamos falando de um ano e meio. 1 ano e meio. Só que é uma perda de 22,5% do peso, enquanto que a gente tem cirurgia dando 35%. Então, realmente, a medicação é maravilhosa. Você não precisar operar, a medicação realmente é muito boa. E o que os estudos estão mostrando, quando eu falo que o médico que não for estudar sobre a medicação, ele provavelmente vai ficar para trás, é que não é só para a obesidade. O que os estudos estão mostrando é que a medicação ela tem um efeito muito bom em todas as comorbidades relacionadas em si à obesidade. Então, saiu há 4, 5 dias atrás o uso de Mounjaro para apneia do sono. Você não precisa ser obeso para tomar Mounjaro. Você pode tomar para apneia do sono, para hipertensão, para diabetes, que foi o início do uso da medicação foi justamente para diabetes. Por quê? Porque ela reduz o nível glicêmico, o nível de açúcar no sangue, porque ela deixa justamente essa sua célula muito mais ávida pela insulina. Tá entendendo? E as novas medicações que estão vindo são novas associações de outras medicações, ou seja, de outros hormônios. Então, enquanto a tirzepatida já são 2 hormônios, tem uma que vai sair ainda, que é a retratutida, que são 3 hormônios, chegando perda de peso de 27,5% do peso.
Mas e as consequências do uso disso, de forma principalmente indiscriminada, né? Eu entro no que a gente fala para qualquer medicação. A medicação ela é maravilhosa, só que você precisa de acompanhamento médico. Você precisa de uma pesquisa, você precisa passar num médico antes. Ninguém toma remédio sem passar em médico. Por que o Mounjaro vai ser diferente? Então, o que a gente vê é que a grande maioria das complicações relacionadas às medicações é por uso indiscriminado. É aquele paciente que, eu vou tomar, toma a dosagem errada, e a medicação pode dar pancreatite, pode dar hepatite, pode piorar, às vezes, todos os quadros intestinais, além de outros efeitos que, se o paciente não passa no médico, ele não sabe. Então, por exemplo, tem muito paciente que me procura no consultório, e aí ele fala, não, porque meu refluxo piorou muito, eu tô arrotando e conversando com a comida e tá queimando tudo. Ele nem fala do Mounjaro. E aí, na investigação clínica, na anamnese, eu vou perguntando, tá tomando alguma medicação? Tô tomando Mounjaro. Tá explicado. Como se estivesse tomando aspirina. Exatamente. Ele nem sabe o que pode dar. E aí eu vou explicar, o análogo do GLP-1, ele retarda o esvaziamento gástrico, então ele fecha uma válvulazinha lá no final do estômago, e aí o seu estômago demora muito para jogar essa comida para o intestino. Isso é além da saciedade que ele dá hipotalâmica, que é a principal, esse retardo do esvaziamento gástrico deixa o seu estômago como se você estivesse sempre cheio. Isso faz com que você coma menos, mas isso também faz com que tenha mais refluxo. Então vai piorar. Por que você precisa passar? A pergunta, por que eu preciso passar no médico? Eu preciso ver se você tem queixa de refluxo. Se você tem queixa de refluxo, eu preciso fazer uma endoscopia. Porque se você tem uma esofagite, que é a inflamação do esôfago causada pelo refluxo muito grande, você vai até poder tomar a medicação, mas eu preciso tratar junto. Mas é só refluxo. Não, pode evoluir para um esôfago de Barrett, que é uma lesão pré-cancerígena de esôfago. Se eu tenho qualquer alteração enzimática pancreática, eu não posso entrar com a medicação. Pode dar uma pancreatite, pode morrer. Então é assim, como qualquer medicação, mas principalmente Mounjaro, Ozempic, principalmente Mounjaro, precisa de acompanhamento médico. E o que a gente viu e continua vendo é justamente, eu vou ali na farmácia, por isso que até saiu a resolução para justamente ser receita retida na farmácia, porque o pessoal estava comprando como se não fosse nada demais. E a grande maioria de pacientes que, na teoria, não precisariam da medicação. Eu quero perder 4, 5 quilos para entrar no vestido. A medicação vai te ajudar. Só que aí, e por que você precisa também passar no médico? Lembra quando eu te falei lá como que eu mudei? Para qualquer perda de peso, sobrepeso, obesidade grau 1, 2 ou 3, qualquer tratamento de sobrepeso e obesidade, você precisa de um tratamento multidisciplinar. Mas eu preciso passar na psicóloga? Precisa. Tem provavelmente questões emocionais, psicológicas, que podem fazer com que você coma mais, que podem fazer com que você coma mais doce. Preciso de uma nutricionista? Eu acho que esse a gente não precisa nem discutir. Mas principalmente por causa da medicação, você precisa. Por quê? Porque se você pode tomar Mounjaro sem orientação nenhuma, maravilha, perdi 8 quilos. Aí a gente vai fazer composição corporal, dos 8 perdeu 6 quilos de músculo. Isso é comum acontecer, Gustavo? Ele ataca principalmente... Por que existe essa perda de músculo? Porque ele dá, além dele dar a sensação de saciedade precoce, você geralmente faz uma ingesta calórica menor. E o paciente ele acaba fazendo exercício e ele precisa retirar a energia de qualquer lugar. Ele acaba retirando do músculo. Por isso que você precisa ter orientação do nutricionista. Saber quando comer, que antes de treino você vai ter que botar um pouco de carboidrato de fácil digestão, fracionar muito bem essa dieta durante todo o dia, porque você não vai conseguir comer grandes quantidades, tá entendendo? Dá um aporte proteico em grandes quantidades durante o dia, porque a gente também não consegue absorver tudo de proteína numa refeição só. E aí você precisa de proteína para manter músculo, para ganhar músculo. Então não é só sobre perder peso, mas sim sobre perder gordura.
e sobre manter o tratamento e manter esse peso. Porque tudo que a gente quer, pra você ter uma ideia, sucesso com cirurgia bariátrica, não é você ter perdido 35% do peso em 2 anos. É você ter perdido 35% em 5, 10 anos. Manter-se naquele peso. E não estou falando de cirurgia bariátrica, com o próprio Mounjaro. E a partir do momento que você tem esse acompanhamento multidisciplinar com endocrinologista, psicólogo, nutricionista, seu gastro, seu endócrino, seu cirurgião, os melhores e os maiores sucessos dos pacientes que a gente tem, seja por perda de peso e manutenção a longo prazo, são os pacientes que fazem esse acompanhamento. Eu vou ter que fazer dieta a vida inteira? Vai. Infelizmente a gente não consegue. Seria ótimo se a gente pudesse comer tudo que a gente quer, na quantidade do que a gente quer e não engordar. Tá? Mas o que a gente vê é que, principalmente a dieta, o exercício e a saúde mental e o sono são coisas que provavelmente vão auxiliar nesse tratamento a longo prazo, seja de manutenção de perda de peso a longo prazo. Deixa eu dar uma pivotada. Sensacional. Acho que esclareceu muita coisa aqui que é importante as pessoas saberem, porque é incrível, né? Como a falta de informação faz com que as pessoas tomem decisões estúpidas muitas vezes, né? Exatamente. Mas eu queria dar uma pivotada num assunto que ficou muito em alta, né, essas semanas atrás, que foi a questão da bebida alcoólica falsificada aí, né? Foi espantoso para mim e para muita gente imaginar que a pessoa tomou uma bebida falsificada e ficou cega. Você sabe explicar por que isso acontece ou aconteceu? O que o efeito do metanol causou esse tipo de lesão? O problema do metanol é que quando ele é metabolizado, a grande maioria de tudo que a gente come, seja medicação, é tudo metabolizado no fígado. E o metanol, a partir do momento que ele é metabolizado no fígado, ele vira uma substância tóxica que a gente não consegue eliminar. E aí pode dar cegueira, é um dos menores, tá? Mas principalmente cegueira e morte, por efeito em sistema nervoso central. E por incrível que pareça, o que a gente usa para tratamento é etanol. Etanol para combater o metanol. A gente dá o etanol porque a fixação do etanol por pelo que o fígado consegue metabolizar é muito maior. Então você consegue captar esse etanol mais rápido, você vai dando etanol, ele capta e ele fixa nessa célula e o metanol acaba sendo excretado. E dá tempo da pessoa perceber ou isso é muito rápido? Esse é o problema, porque geralmente demora porque as pessoas ficam achando que Tão bêbadas, da ressaca. Da ressaca. As pessoas às vezes demoram, varia também da quantidade de bebida ingerida, da quantidade de metanol que tinha na bebida, mas se você for até pegar o depoimento das pessoas que tiveram sequela, seja daquela moça que ficou cega, ela achava que ela estava tendo com uma baita de uma ressaca. Uma ressaca. Uau. Bom, vamos seguir nossa linha aqui. Gustavo, o que o intestino tem de relação, para você que é um esportista, que é um maratonista e tal, qual que é a tua relação do intestino com a tua performance, com o teu desempenho, porque eu acho que isso tem muito a ver aqui com o nosso universo, que é o universo dos executivos. O executivo, para poder performar, ele precisa estar bem, ele precisa estar com saúde, ele precisa ter energia, ainda mais nos dias de hoje. Qual que é a correlação que você faz, intestino, com tudo isso? Isso é uma pergunta boa, Douglas, porque o que a gente tem visto é cada vez mais a microbiota intestinal, que é esse mundo de bactérias, essa população de bactérias que cada pessoa tem no seu intestino, alterar sua performance, alterar todo o seu metabolismo, alterar a sua saúde mental. E o que a gente tem visto cada vez mais são estudos mostrando a correlação entre a microbiota intestinal, diversos tipos de doenças, tá? Desde diabetes, hipertensão, obesidade, ansiedade, depressão, e como não só isso, mas a fadiga, a sua alimentação,
influi na alteração dessa microbiota. Tá. A microbiota intestinal é uma população de bactérias que a gente tem no intestino da gente, onde você vai ter bactérias boas e bactérias ruins. Explicando mais fácil possível. Essas bactérias boas, elas precisam estar numa proporção muito alta, e essas bactérias ruins, elas vão estar lá, só que elas também precisam estar numa proporção que elas não cresçam muito. A partir do momento que você tem um desequilíbrio dessa microbiota, seja essas que causam mal crescendo, seja as que fazem bem diminuindo, você vai ter o que a gente chama de desbiose intestinal. E isso pode dar uma série de sintomas. Pode dar desde distensão abdominal, pode dar diarreia, mas aí tem outros sintomas que também podem dar. Fadiga, cansaço. Doutor, eu durmo, mas eu acordo 4, 5 vezes por dia. 4, 5 vezes à noite. Eu durmo a noite inteira, mas acordo cansado. Eu tenho dificuldade para perder peso. Eu estou com mais ansiedade. Então, o que a gente está notando é cada vez mais a relação entre esse pool de bactérias que a gente tem, as produções dos hormônios que elas fazem, seja hormônio intestinal para perda de peso, a gente já sabe disso, que tem bactérias que fazem com que você extraia mais caloria da alimentação, fazendo você tendo mais chance de ser obeso ou não, bactérias que podem estimular receptores que podem causar ansiedade, que podem causar depressão. E justamente o que a gente está tentando fazer é individualizar toda essa microbiota para tentar fazer um tratamento e modular a sua microbiota intestinal para determinado tipo de doença. Tem exames hoje que a gente já consegue fazer, onde a gente faz um sequenciamento genético da microbiota intestinal. Ou seja, o paciente vai lá, ele leva um potezinho para casa, é parecido com o exame de fezes, e aí você vai sequenciar geneticamente todos esses trilhões de bactérias, por gênero, espécie, filo, as bactérias protetoras, as bactérias que te causam mal, fungo, e aí ele consegue me dar por porcentagem o quanto isso está maior, o quanto isso está menor, qual bactéria, por exemplo, você pega uma bactéria relacionada, por exemplo, a Akkermansia, um tipo de bactéria que se ela está muito baixo, seu risco de doença metabólica, de dislipidemia, de diabetes aumenta. Então o que a gente tenta fazer é, com esses novos exames, tentar criar, por exemplo, um probiótico específico para determinado tipo de paciente. Então eu pego um paciente que fez esse exame, ele está tendo diarreia, mas ele tem distensão abdominal, ele está sentindo cansaço, e aí eu vou pegar o pool de bactérias dele, que realmente, as bactérias que estão em queda, as bactérias que causam mal, que estão mais altas, para a gente tentar criar um probiótico específico para aquele paciente. Então eu vou criar um probiótico específico para o Douglas. Eu compro tal probiótico na farmácia, mas aquilo ali é um pool de bactérias comum que qualquer pessoa vai tomar. O que a gente tenta fazer agora, e os estudos estão mostrando cada vez mais produtivos em relação a isso, é criar específico para aquele paciente. O que a gente tem notado cada vez mais é o tratamento individualizado de cada pessoa. Tratar não só... o que você tem? Eu tenho distensão abdominal. Eu não vou tratar a sua distensão. Eu vou tratar o Douglas como um todo. Então é tentar pegar um pool de bactérias específico para você. E com esse sequenciamento genético a gente está conseguindo fazer isso. Legal. Bom, a medicina está avançando muito, né? Do ponto de vista de tecnologia, inteligência artificial está ajudando muito e tudo mais. Mas qual que é a tua opinião específica sobre essa questão dos probióticos, né? Que você falou, puta, tomou o probiótico, tá ali o que é uma cepa que falam? Cepa. Uma cepa de bactérias e tudo mais. Aí a gente vê no mercado aí, tem com não sei quantos bilhões de bactérias, não sei quantos trilhões de bactérias. Tomar é melhor do que não tomar, mesmo sendo uma coisa genérica? Primeiro, não tome sem acompanhamento médico. Tá. Então, assim, procure o seu gastro, procure o seu médico. Converse com ele, fale das suas queixas, fale do que você está sentindo Tá. E principalmente converse sobre sua dieta. Tá. O que a gente precisa principalmente ver é se nessa dieta você às vezes consegue pegar probióticos naturais em si, através de kefir, os lactobacilos vivos,
Isso você às vezes faz uso principalmente de pré-bióticos, que são aquelas fibras lá solúveis. Então, psyllium, o pessoal tem usado bastante. Alimentação rica em frutas, verduras. Eu atendi um paciente essa semana que eu falei para ele ficou abismado, que a gente tem que ter pelo menos de 4 a 5 refeições com fruta e verdura. Lanche, almoço, jantar. Aí ele fez, nossa, eu não sabia, ele não tinha praticamente nenhuma. Então, assim, o uso de legumes, frutas, verduras, isso auxilia, porque isso é alimento para esse tipo de bactéria. Se você tem uma alimentação rica em gordura animal, rica em multiprocessado, em produto industrializado, isso também vai alterando sua microbiota intestinal e com essa alteração vai gerando desbiose, que aí pode te dar desde ansiedade, depressão. O que a gente às vezes fala e pode parecer besteira, falar, não, isso pode mudar a sua flora, isso é um conjunto de fatores que associados pode piorar o teu quadro, seja de ansiedade, seja de depressão, seja de performance, seja de se sentir mais cansado. Eu vou polemizar um pouco essa conversa, porque eu assisti um podcast há um tempo atrás, faz um bom tempo, com acho que ele era inglês, se eu não me engano, e ele falava exatamente dessa questão da microbiota, né? E eles fizeram uma pesquisa com um maratonista, inclusive, que o cara ele seguia uma dieta cetogênica, ou seja, o cara só comia carne. E aí foram falar, não, a microbiota dele deve ser um lixo, deve ser não sei o quê. E, por surpresa, eles fizeram esses exames da microbiota e a microbiota dele era uma coisa impressionante. Tanto é que o cara tinha alta performance, não sei o quê, e o cara só comia carne. Isso quer dizer que, no final do dia, cada um de nós tem uma resposta, né, aos alimentos, é isso? É a composição genética nossa? E foi aquilo que eu te falei. Principalmente o que a gente cada vez mais vem fazendo na medicina é tratamento individualizado. A gente não pode pensar em tratar pacientes que têm alimentações diferentes, que têm rotinas de vida diferentes, tratar da mesma forma. Então, você pega um paciente que ele já faz alta performance, ele já treina dessa forma, ele já tem aquela alimentação, e tentar transformar isso para uma população geral. Tá entendendo? A partir do momento que eu falar assim, se eu usar a dieta cetogênica, então, para esse pool de pacientes, eles vão ficar maravilhosos que nem uma... Não é verdade também. A recíproca também não responde. O que a gente vê e que os estudos comprovam é que alimentos ricos em gordura, alimentações ricas em gorduras animais, produtos industrializados, multiprocessados, eles causam essa questão de desbiose e pioram o quadro de microbiota intestinal, com risco de doenças inflamatórias, com risco de doenças metabólicas, ansiedade e depressão. Bom, Covid. Como que a Covid, eu pesquisei um pouco sobre isso por consequência, na verdade. Eu tive um problema, e eu vou chamar de problema porque eu não sei o que eu tive até hoje, e eu fiquei durante aproximadamente uns 30 dias com uma dor crônica no corpo inteiro. Desses 30 dias, 10 literalmente eu fiquei sem dormir. Eu não conseguia ficar sentado, em pé, deitado. E para minha surpresa, eu consultei aproximadamente uns 9 ou 10 médicos de todas as áreas que você imagina, para tentar descobrir. Ninguém conseguia descobrir o que eu tinha. E aí um dos médicos me deu um remédio que meu filho toma quando está gripado e aquilo tirou minha dor, mas não resolveu o meu problema. E num dos médicos que eu fui, ele falou assim, você provavelmente está tendo uma crise pós-pandemia. Pós-spike. Um negócio pós-spike. E isso está no seu intestino, ele falou. Nós temos que tratar o teu intestino. E ele me deu uma pancada de coisas, até por isso que eu te disse que eu tomo até hoje probiótico, porque foi o médico que me receitou. E ele falou, cara, isso aqui você vai tomar pro resto da vida, pode tomar. Não acho que é assim, mas em todo caso eu tô tomando, já faz algum tempo. E como que tá a dor? Não, desapareceu. Depois que eu fiz o tratamento, ele me deu um tratamento de aproximadamente 60 dias, com vários probióticos, várias coisas que ele me deu, vários tratamentos. E eu fiz aquele tratamento e aquilo desapareceu.
O que vocês perceberam do pós-Covid em função de vacinas, em função da própria doença? Vocês descobriram alguma coisa no intestino das pessoas? Isso ficou alguma coisa clara em relação a isso ou não? O que a gente, principalmente da minha área, da parte gástrica, o que a gente viu em relação à Covid foi muito uma evolução dos pacientes com doenças não inflamatórias intestinais, mas principalmente com quadros de diarreias persistentes, com o próprio quadro de desbiose intestinal, causando essas alterações de hábito intestinal, ou seja, que a gente pega muito no consultório. Não, até ter Covid, eu era reloginho, acordava todo dia, e aí depois eu tenho períodos de diarreia, alterna com período de constipação, e aí a gente justamente acaba às vezes associando isso à parte do Covid, porque queira ou não queira era uma doença sistêmica, né? Que ela não era uma doença que só atacava a parte pulmonar, era uma doença que tinha essa parte sistêmica, tinha parte de resposta inflamatória muito grande, e isso não era basicamente na parte pulmonar. O que a gente via que na parte intestinal isso influenciava bastante, principalmente em alguns quadros que os pacientes já abriam com quadro de diarreia em si, tanto que logo depois a gente começou a ver que os pacientes que chegavam no pronto-socorro, a gente só não pesquisava a parte pulmonar, a gente pesquisava às vezes quadros de pacientes sabendo com dor abdominal, diarreia, e o que a gente se mostrou muito promissor foi justamente a parte de tratamento com probiótico em si, tá? Que aí vem a questão de você fazer essa parte de, às vezes, exame para ver se, não que o vírus esteja lá, mas que por causa da reação inflamatória sistêmica do vírus, você causa essa desbiose, essa alteração de microbiota intestinal, e aí com a alteração dessa microbiota intestinal você conseguir fazer essa reposição dessas bactérias que ficaram em queda para justamente ter melhora do paciente. Se você pegar o seu probiótico, ele tem ali 4, 5 tipos de bactérias, lactobacillus, bifidobactério, e o ideal, na verdade, às vezes é estudar o seu tipo de microbiota intestinal para justamente fazer essa reposição específica do que você, Douglas, está precisando em si. E isso é um exame o quê? Exame de fezes? Exame de fezes. E aí você faz um mapeamento... Você faz um sequenciamento genético de toda a microbiota intestinal. E aí você consegue determinar qual é o seu perfil e o que a gente precisaria mudar. Junto com dieta, junto com prebiótico e o probiótico específico, que aí a gente lembra aqueles 14 bilhões que se fala, a gente consegue modular isso aí específico para você. Geralmente o tratamento começa com 60, às vezes 90 dias, às vezes até 6 meses de tratamento com o probiótico em si. E aí depois você pode deixar só com a dose baixa de manutenção. E isso, de alguma maneira, ajuda a perder peso também? Se você muda, pelo que você falou, sim, né? Porque muda a absorção. Porque você muda, principalmente em determinados tipos de bactérias que geralmente elas estão associadas à perda de peso em si. E aí, com essa melhora da desbiose, o paciente tem uma melhora da captação de energia, melhora o gasto energético também, aumenta a taxa metabólica basal de gasto energético basal que você tem, e isso facilita a perda de peso. Jejum intermitente. Eu adoro fazer jejum intermitente. E nos bastidores você me disse, é bom, mas nem tanto. Explica. O jejum intermitente, eu vou te contar minha experiência, tá? Eu já fiz várias vezes jejum, mas eu faço jejum curto, assim, às vezes de 24, 36 horas e tal. Mas eu tava uma época meio maluco, eu peguei e fiz um jejum intermitente de 74 horas. Só água? Água e café. Tomava café. Sem açúcar, sem nada, mas tomava café, que eu acho que deve destruir o organismo. Se botar açúcar, perdeu o jejum. Perdeu o jejum. O que você me diz do jejum? Quais são os benefícios e quais são os malefícios? Tem algum? Não tem? Enfim. Eu vou te dar a mesma resposta que eu dou para todos os meus pacientes. O jejum intermitente, ele pode fazer, é bom, mas eu vejo paciente fazendo jejum intermitente às vezes de 6 meses, 1 ano, 2 anos fazendo jejum intermitente de, por exemplo, 18 por 8, 18 por 6, tá entendendo? 14 por 8. Você diz assim, ele vai pulando a refeição durante um período muito longo. Então ele faz o seguinte, ele faz de 16 horas de jejum e 8 horas que ele pode comer.
mais uma vez, passe no seu médico, passe no seu gastro para ver se você tem alguma alteração. O jejum prolongado por muito tempo, ele pode dar alterações de aparelho digestivo, pode piorar refluxo, pode piorar quadros de gastrite, pode piorar quadros de úlcera, pode piorar parte de saúde intestinal e microbiota intestinal. Então é assim, quero fazer um jejum intermitente por 3 meses, com acompanhamento médico, com acompanhamento nutricional. Porque o problema também não é só o tempo de jejum que você faz, mas o que você come logo em seguida. Tá, já me falaram isso, que existe um risco Então, um risco de rebote. Rebote. Eu acho que todas as dietas, a gente falou de cetogênica também, todas as dietas, até o jejum intermitente em si, o que eu acho melhor é o paciente fazer uma reeducação alimentar com acompanhamento médico e nutricional. E essa reeducação alimentar, ela não consiste só em fazer aquela dieta básica. É conversar com sua nutricionista. A gente vê cada vez mais, principalmente com o ChatGPT, o paciente em contato com a gente. Doutor, eu vi uma amiga minha que está fazendo jejum intermitente, ela perdeu 6 quilos. Isso pode acontecer? Pode. Vamos fazer por 3 meses para ver como é que você evolui. Vamos ver como é que está a sua parte de exames, vamos ver endoscopia, se está tudo direitinho. E aí a gente começa. Faz 3 meses, vê a perda de peso, evolui, para. Acho que tudo isso, eu não sou contra o jejum intermitente. Eu acho que pode ser feito, mas que... Com acompanhamento. Gustavo, que essa questão de exames, né? Que a gente fala, endoscopia, colonoscopia, essas copias que vocês fazem aí. Qual que é o ideal? É uma vez por ano fazer isso? Então, vamos lá. Era bom você falar. Eu queria falar isso, falar sobre o que a gente chama de... A gente fala lá no Instituto que é de check-up digestivo. E o preventivo, até falo, né? Assim, venha fazer o seu check-up digestivo. Para os meus pacientes, acima de 30 anos, todo mundo vai ganhar uma endoscopia. Com queixa, sem dor, com dor, vai ganhar uma endoscopia. Colonoscopia. Pela sociedade era 50 anos, baixou para 45. No meu consultório, se passou lá para tomar um café, você vai ganhar uma colonoscopia. Você vai entubar o cara. Com 40 anos eu vou pedir. Então, assim, vai ganhar. Passou dos 40, vai ter colonoscopia e endoscopia. Quanto tempo eu preciso? Além disso, eu sempre peço parte de ultrassom geral, faço ultrassom de abdômen. Em alguns casos, dependendo da história, eu associo com tomografia de abdômen superior e pelve. E como eu sou cirurgião do aparelho digestivo, eu também peço investigação de toda a parede abdominal para investigar hérnias. Hérnia umbilical, hérnia inguinal, diástase, para justamente o paciente não ter uma surpresa. O que é? Às vezes a hérnia é um defeito que se tem na parede abdominal. E às vezes o paciente fazendo algum tipo de exercício, a hérnia ela pode encarcerar, o intestino entra por dentro desse buraco e aí o paciente tem que operar de emergência. Então eu já faço essa investigação antes. A repetição dos exames aí vai variar com o tipo de doença que você tem. Então, por exemplo, doutor, eu fiz a colonoscopia e minha colonoscopia não deu absolutamente nada e nem tem um histórico de câncer de intestino na família. Pai, mãe, irmãos. 5 anos a gente repete. 5 anos? 5 anos. Doutor, eu fiz a colonoscopia e deu um pólipo no intestino. A gente precisa ver que tipo de pólipo. Os pólipos adenomatosos são pólipos benignos, mas que ele teriam a chance de virar um câncer futuramente se ele não tivesse sido retirado. Então, a partir do momento que você fez a colonoscopia, deu um pólipo adenomatoso, também depende do tipo de displasia, seria a chance desse pólipo virar um câncer. Aí você pode pedir até 3 anos para ele repetir, mas eu sou um pouquinho mais chato, eu repito com 1 ano e meio. Se deu um pólipo adenomatoso. Mas se tem histórico de câncer, principalmente câncer de intestino, em parente de 1º grau, doutor, eu passei aqui para fazer um check-up, eu tenho 22 anos e meu pai teve câncer de intestino. Vai fazer uma colonoscopia. Tá. A colonoscopia, eu sei que... Quantos metros tem o intestino, aproximadamente? O intestino delgado vai ter ali de 8 a 12, que aí a colonoscopia não vê, e o intestino grosso pode variar aí até de 1 metro, 1,20 m, mais ou menos. Então, a colonoscopia chega até que ponto do intestino para que você faz a análise? A colonoscopia a gente começa pelo reto, Uhum. de trás para frente, ânus, reto,
aí ele faz a curvinha que a gente chama de sigmoide, vai para o cólon esquerdo subindo, cólon transverso, cólon direito, e aí eu chego no finalzinho do intestino delgado, que é o ilho terminal. Ele só chega até esse finalzinho do ilho terminal. E aí depois ele vai voltando e vendo tudo isso. Então, mas se você tem um problema no intestino delgado, você não detecta. Não. A gente tem a endoscopia. Tá. A endoscopia vai ver esôfago, estômago e a primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno. Tá. Esse meio, as doenças que tem nesse meio são muito raras. Os cânceres de intestino delgado são raríssimos de acontecer. Tá. A grande maioria, a principal doença que teria, principalmente para essa parte de intestino delgado, que daria nessa área que a gente não conseguiria pegar, são uma coisa que a gente chama de angiectasia. São malformações vasculares que às vezes os pacientes podem ter. O paciente chega no pronto-socorro e começa com diarreia com sangue, por exemplo. Você faz a colonoscopia, não viu nada. Você faz a endoscopia, não viu nada. Provavelmente algum sangramento dessa parte do meio. Aí tem uma coisa que a gente pode fazer que se chama de cápsula endoscópica. É um comprimidão que tem uma cápsula dentro e ele sai filmando todo o teu intestino. Mas essa parte média do intestino a gente não consegue estudar muito bem por imagem. Tá. Tem uma endoscopia que a gente chama de endoscopia de duplo balão, mas também não consegue chegar. Mas as doenças são muito raras. Tá? Então, de check-up geral, endoscopia, colonoscopia, pelo menos um ultrassom de abdômen, mas eu geralmente peço tomografia, ultrassom de abdômen, ultrassom de parede abdominal, e tem um outro exame também que a gente chama de ecoendoscopia, que é um ultrassom por dentro. Então ele faz a endoscopia e aí ele faz um ultrassom de pâncreas, vesícula e fígado por dentro. Esse é um exame que às vezes a gente pede, eu peço, como eu faço a parte de aparelho digestivo, e os pacientes chegam com muita queixa, às vezes, de distensão abdominal, dor abdominal, e a gente pega esses pacientes quando ele tem pedrinha muito pequenininha na vesícula. Então tem pacientes que fazem ultrassom, aquele ultrassom típico que você faz, e esse ultrassom não vê nada, porque a sensibilidade dele, ele só vê cálculo na vesícula maior do que 5 milímetros. E aí quando você faz a ecoendoscopia, como ele é por dentro, ele vê cálculo de 1 milímetro. Então são pacientes que podem ter pancreatite no futuro, são pacientes que podem ter crise de vesícula e que geralmente não tem tanto sintoma, tem mais distensão, refluxo. E aí às vezes tem uma endoscopia que não mostra que tem esofagite, não tem nada demais e você fica tratando sem saber o que está tratando. Então eu já peço isso aí também. Vocês já estão usando muito IA na avaliação dos exames? O que eu uso de IA hoje é mais para... Uso bastante IA, mas uso para organização de exame. Então você pode usar para ver o que está fora do parâmetro, você pode usar para botar em coluna o que está normal, fazer sequenciamento de todos os exames que o paciente já teve, e você acaba utilizando para isso. Mas para análise de exame... De imagem, por exemplo, não? De imagem já. Mas aí não é nem a gente, é o pessoal da radiologia que geralmente que faz. Tem até já tem um da... que é o Watson, o nome. Que ele já faz essa análise. Da Watson, tá, que é da IBM. Que é da IBM, já faz isso aí bastante. O que a gente tem visto é que com tecnologia aumentando, principalmente com a IA, eu acho que os próximos 5 anos aí vão explodir, mudar muita coisa. Pra você ter uma ideia, eu fiz o curso de robótica em 2010 em Harvard. Depois eu refiz esse curso em 2017, não mudou basicamente nada. O próprio robô, ele só foi o mesmo robô aperfeiçoando um pouco mais. Eu faço muito cirurgia robótica, principalmente a parte de cirurgia de hérnia inguinal, cirurgia de diástase, cirurgia bariátrica, porque o robô ele te dá uma visão tridimensional, o robô você tem uma recuperação mais fácil para o paciente, para o executivo, voltar ao trabalho mais rápido. Porque o corte é menor, é isso? É cirurgia minimamente invasiva, então são cortes de 3 a 5 milímetros, onde a gente põe os braços do robô e eu controlo os braços do robô de um console que fica lá do lado de fora. Então, o paciente está aqui, meu assistente está só observando em campo e eu estou operando lá do outro lado
por um console onde eu controlo os braços lá dentro do robô como se fosse por um joystick. Qual que é a vantagem disso do ponto de vista do paciente? Porque tem menos gente ali, menos... A questão não é menos gente, menos movimentação. Menos infecção, alguma coisa assim, não? Menos risco de infecção, menos sangramento, retorno mais rápido ao trabalho, muito menos dor. O braço, quando eu faço uma cirurgia videolaparoscópica, por exemplo, eu nem vou comparar com cirurgia aberta, que é uma coisa que praticamente a gente não faz mais. Mas quando você faz a cirurgia videolaparoscópica, pelos portais que a gente coloca, eu coloco a pinça e eu controlo essa pinça. Só que essa pinça, ela tem os movimentos muito restritos. O robô não, ele tem um braço como se fosse uma mão humana. Então, e a força que ele tem é muito superior à minha. Então eu dou ponto do jeito que eu quiser, eu dou ponto de cabeça para baixo. A visão que a gente tem é uma visão tridimensional com 2 câmeras. Então, às vezes... Você faz 3 furos, 2 são câmeras e um é uma câmera. Uma câmera. Porque a câmera ela tem 2 câmeras lá dentro. Tem 2 câmeras lá dentro, tá. Então, por exemplo, quando eu estou operando, às vezes, eu vejo coisas que quem está do lado de fora não está vendo. Tá entendendo? Então, assim, a recuperação do paciente é muito melhor. Exemplo básico, quando eu faço uma cirurgia de hérnia inguinal, que é a hérnia da virilha, por videolaparoscopia, a gente precisa colocar uma telinha lá dentro e eu preciso grampear essa telinha com um grampo, que ele é absorvível, só que ele dá um pouco de dor. Com o robô eu não preciso, eu posso dar ponto direto. Tá entendendo? Na cirurgia de diástase que a gente faz, que é quando você tem aquele afastamento, principalmente mulher, pós-gestação, por videolaparoscopia, o paciente precisa colocar dreno, porque o risco de formar abscesso, seroma lá dentro é muito grande. Na cirurgia robótica, eu dou ponto. A imagem, assim, eu ponho como se fosse a paciente, eu daria ponto de cabeça para baixo, só que eu aperto uma tecla no robô que a tela vira. E eu dou ponto como se eu estivesse dando ponto normal. Só que se eu solto a agulha, ela sobe. Ele está de ponta cabeça. Porque ela está de ponta cabeça. Só que a minha visão é normal. Então, assim, uma cirurgia que por videolaparoscopia você demoraria 4, 5 horas, com o robô você demora 1 hora, 1 hora e meia. Menos anestesia, menos risco de sangramento. Menos tudo. Menos tudo. Então, assim, a robótica veio para ficar, e o que a gente está notando é a IA começando a entrar também nessa parte dentro de do robô, robótica. você disse. Então, assim, estudar o auxílio, um dos próximos passos é justamente a IA entrar em campo junto com o robô e mostrar, por exemplo... enxergar alguma coisa que você não está vendo. 98% dos cirurgiões não fariam isso. De tudo que eu tenho no meu central de database, de todas as cirurgias robóticas que foram feitas dessa forma, não mexeriam aí. Você tá entendendo? Tá. E aí, por exemplo, uma coisa que teve agora, a gente chama de telecirurgia. Que o que é? Eu operar de robótica um paciente nos Estados Unidos, um paciente em Dubai, um paciente na Europa, tá entendendo? Isso já aconteceu. E aí o próximo passo, mas aí vai ter muita questão legal, vai ter muita questão aí que provavelmente ainda vai demorar, é a cirurgia por IA em si. Sozinho. Aí seria, o cirurgião fica ali, com a equipe do lado, e o robô opera. E a gente vai ficar só... Mas eu acho que isso ainda vai demorar. Vai demorar uns 6 meses, hein? Não, vai demorar um tempinho. Do jeito que tá indo a inteligência artificial, né? É assim, Douglas. A medicina, principalmente no Brasil, ela tem uma disparidade muito grande. Então, a gente tem Einstein, Sírio, Vila Nova, que são que não tem lugar no mundo, né? Que não tem lugar nenhum no mundo, mas a 15, 20 quilômetros daqui você tem paciente fazendo cirurgia por hérnia aberta. Cirurgia de vesícula, não estou falando nem de videolaparoscopia. Aberta. Aberto significa? Com corte, com cortão. Então, assim, a gente tem uma disparidade muito grande. Sim. Então, principalmente no Brasil, vai demorar muita coisa. Ah, sim, natural. Em todas as áreas, eu acho que... Mas a gente vai ver, assim, numa faixa de negócios, isso acontecendo muito mais rápido, Muito né? mais rápido. Eu vejo porque, assim, porque minha área não tem nada a ver com a área de saúde, mas eu até brinco com os meninos, né? A minha nova paixão agora é desenvolver sistema. Eu nunca tinha feito uma linha de código na minha vida. Depois da inteligência artificial, que eu não chamo nem de inteligência, né? Eu chamo de eficiência artificial, porque ela é meio burrinha, né?
Ela não é inteligente de fato. Exatamente. Ela replica dados que já existem, né? Mas assim, cara, eu virei desenvolvedor, porque eu já desenvolvi umas 3, 4 plataformas. Tudo bem, não é uma coisa ultra complexa, que tem, né, não é nenhuma ciência da NASA, né? Cara, mas eu nunca tinha feito. Eu nunca tinha feito uma linha de código. E hoje eu faço sistemas completos que resolvem coisas minhas porque eu tenho a inteligência artificial à minha disposição. É muito louco isso. E isso é outra coisa. Não adianta você ter a IA. Você precisa saber comandar, saber mandar fazer o que você quer. Claro. Porque quando você vai ver pergunta muito rasa, você tem que entender. O pessoal às vezes vai lá. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu fiz a cirurgia de diástase numa paciente. E aí eu falei para ela que eu ia usar o robô. Se ela não quisesse operar, se não quisesse usar o robô, eu não ia operar. Porque diástase para mim tem que ser por robótica. Aí ela me mandou um questionamento do marido, que o marido falou que tinha olhado na inteligência artificial, e na inteligência artificial falava que o robô era utilizado para pacientes que eram mais obesos, para os pacientes que tinham locais de difícil acesso, como pelve, essas coisas. Eu fiz, é o tipo que você pergunta. Que ele pergunta assim, por que eu faço esse tipo de cirurgia? Tá entendendo? Aí eu falei, não, traz ele aqui e aí eu explico para ele. Então precisa saber muito bem o que perguntar. Com certeza. Muito bom, muito bom. Acho que esclareceu muita coisa. Agora eu queria, a gente chegando na reta final aqui, Gustavo, eu queria que você desse algumas dicas pra gente, porque assim, você falou de um negócio, né? Eu tava comentando contigo que eu baixei aquele aplicativo, que agora eu tô tirando foto do que eu como e tal, o aplicativo me diz aí as calorias, ele... E aí você falou de um negócio que eu achei interessante, diário alimentar, que ajuda muito as pessoas. Quais as dicas você deixa aqui pros empresários que precisam perder um pouquinho de peso aí, estamos chegando no final do ano, verão, agora todo ano é a mesma história, né? Primeira coisa, procure uma equipe especializada. Legal. Eu acho que para qualquer tratamento de longo prazo, seja de dieta, seja para perder 2 quilos, seja para perder 30 quilos, procure uma equipe especializada, procure uma equipe que tem uma boa nutricionista, procure seu médico, pode ser gastro, pode ser um cardiologista, pode ser um endócrino. Faça um check-up para justamente ver como que estão suas taxas, porque isso você às vezes pode estar com um peso relativamente bom, mas sua parte metabólica pode estar alterada. Procure um psicólogo. A gente vê que, eu acho que de dica fundamental hoje, alimentação, exercício físico, saúde mental e sono. Eu acho que com esses 4, que às vezes são os mais simples, mas que por incrível que pareça são os mais difíceis da gente conseguir seguir um padrão, você vai ter aumento de performance em tudo, seja em vida profissional, seja em vida social, seja no seu trabalho, seja com sua esposa, seja com seus filhos, seja com seu relacionamento com as outras pessoas. Dormindo bem, se alimentando bem, com orientação, fazendo atividade física, seja atividade aeróbica, seja musculação, com ganho de massa muscular, é o músculo que vai dar vida longa para a gente vê, na verdade, a nossa expectativa de vida crescendo cada vez mais e uma velhice saudável, a gente vai precisar de músculo, tá? E dormindo bem. Então, faça um bom acompanhamento em relação a isso. Em relação ao que você falou da dicas de perda de peso, além de você procurar toda essa equipe, o diário alimentar ele é uma coisa que geralmente a grande maioria dos nutricionistas pede para os pacientes fazerem, às vezes, no primeiro início, aquele primeiro contato que ele tem, que é justamente para o paciente ter noção do que ele está comendo. E a partir do momento que você escreve o que você come, você começa a ter noção não de calorias, mas da quantidade de coisa que você come a mais. Então, o aplicativo ele é ótimo porque você tira a foto e aquele ali te dá um número da quantidade de calorias que você está comendo. A partir do momento que você só escreve mesmo, seja num bloco de notas, que você fala, eu preciso escrever meu café da manhã, almoço e jantar. E aí no lanche da tarde você comeu 2 fatias, 2 pedacinhos de chocolate, 2 fatias de bolo. Quando você for escrever no jantar à noite, você já vai olhar e falar, nossa. É consciência, né? Criar consciência. Ele ajuda a criar consciência. Ele acaba, quando você tem a exemplificação e você mostra,
aquilo psicologicamente e, claro, naturalmente, é muito forte para o paciente. Então é muito mais fácil do que se fazer uma dieta aleatória, tá entendendo? Não, vou café da manhã, lanche, almoço, lanche, e vou seguir a risca direitinho. Você tem que ser muito disciplinado e tem que estar muito bem orientado para fazer aquilo ali. A parte de diário alimentar, eu acho que os aplicativos atualmente, esse aplicativo para mim é um dos melhores. A partir do momento que você tira a foto, você vê o que você está comendo, ele te dá a quantidade de calorias, e ele às vezes subdivide até por grupos de alimentares, você consegue ter aquilo ali pronto para você. Eu comecei há poucos dias, hoje eu achei uma sacanagem, porque eu almocei, eu tirei a foto do prato hoje assim, e ele escaneia com inteligência artificial, né, e ele começa a olhar o que está dentro do prato, ele demorou até um pouquinho, ele achou coisas que eu tinha escondido no prato, ele encontrou, e aí, pô, terminei de almoçar, tal hora que eu olhei e falei, cara, bati 2.000 calorias já hoje. Eu falei, não é possível, tomei café da manhã, almocei, a gente esquece, né? A gente vai esquecendo. Só que daí eu tô disciplinado ainda, tô anotando tudo. Aí eu lembrei, não, peraí, eu comi uma barrinha. No café da manhã não foi só um café da manhã, eu comi um café da manhã, depois eu comi um negocinho aqui, eu fui anotando, na hora que eu vi tinha batido 2.000 calorias. E é o que você falou, né? Eu acho que a gente toma consciência, quando a gente tem consciência, a gente acaba se policiando. Se policiando e fica mais disciplinado. Legal. Criar o hábito da disciplina. Ótimo. O que faz é o hábito. Eu acho que assim, o hábito de se fazer as coisas. Eu gosto muito de rotina. Uma das grandes coisas que eu gosto de maratona, e eu acho que eu me considero um ótimo cirurgião, é o hábito de se fazer a mesma coisa várias vezes ao dia, ao mesmo tempo. Então, minha cirurgia é toda protocolada. É a mesma equipe, os mesmos movimentos, os mesmos horários, os mesmos. Eu falo com a minha instrumentadora, eu só dou a mão, ela já sabe o que eu quero, porque é tudo batidinho. E isso funciona para a vida de executivo, isso funciona para a alimentação. Então, você ter o hábito de ter essa disciplina, acho que te torna cada vez mais disciplinado e um melhor executivo. Melhor e mais eficiente. Gustavo, muito obrigado pelo seu tempo, por todos os esclarecimentos. Acho que é muito importante para todos nós termos clareza das coisas, né? Eu acho que a ideia dos executivos é exatamente essa. A gente está trazendo pessoas de várias áreas, porque eu acho que essa multidisciplinaridade é muito importante para o executivo, né? O executivo está num universo de coisas, e você não deixa de ser um executivo também, né? Você tem o teu consultório, não deixa de ser uma empresa. Então, queria te agradecer muito por você ter aberto esse espaço na agenda para estar aqui com a gente. E te agradecer e deixar suas considerações finais aí. Nada, obrigado a você pelo convite de novo. Foi sensacional, melhor do que eu esperava. E estamos aqui, estamos às ordens. Quem tiver procurar no consultório, lá no Instituto Paturi, procure seu médico para o seu check-up digestivo, procure saber sobre sua alimentação. Deixa teus dados aí do... @Dr. Gustavo Paturi, com Y no final. O consultório fica ali na Vila Nova Conceição e a gente está aberto para todo mundo que quiser ter um pouco mais de saúde, mais de disciplina e eficiência. Legal, muito obrigado. Obrigado a você, Douglas. É isso aí, pessoal. Mais um episódio. Hoje a gente falou de uma parte muito importante da nossa vida, né? Da nossa saúde, porque isso está ligado diretamente à nossa performance profissional, nossa performance de vida de forma geral. Então, eu espero que você tenha gostado de mais essa aula que a gente teve aqui hoje. E se você gostou, não deixa de acompanhar no canal, não deixa de curtir, de indicar e estar aqui sempre com a gente, porque toda semana nós estamos aqui trazendo novidade para você. Até a próxima. Obrigado.